Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora esse nosso novo capítulo. Dê uma olhada. Muito bem. Nós vamos ver as conjurações. O que é conjuração? Conjuração é uma espécie de revolta, de conspiração. Contra quem? Contra o Estado monárquico absolutista português. Olha só, no capítulo anterior nós vimos a Revolução Francesa, que foi uma revolução de caráter iluminista, liberal burguês, influenciada pela independência dos Estados Unidos, que por sua vez era influenciada pelo pensamento iluminista, principalmente dos franceses e do John Locke. Muito bem, essas ideias elas se espalharam pelo mundo, por vários países da Europa e também pelos países da América Hispânica e Portuguesa. América Portuguesa, Brasil. O governo de Portugal era uma monarquia absolutista, onde o rei manda, obedece quem tem juízo. O Brasil não tinha uma constituição, o Brasil tinha ordenações, ou seja, uma compilação, compilações de ordens dos reis. Os reis estabeleciam o que eles desejavam para determinadas situações, isso era anotado e ia para o livro das ordenações. Nós obedecíamos às ordenações afoncinas do Dom Afonso, ordenações filipinas do Dom Filipe II, quando o Brasil foi parte da Espanha junto com Portugal, e também as ordenações manuelinas do rei Dom Manuel. Não tínhamos Constituição. Constituição é um consenso. Representantes do povo votam em leis que vão reger o país de forma democrática. Democracia, se hoje democracia já está difícil, imagina lá no final do século XVIII. Muito bem. Bom, a conjuração mais conhecida por todos nós, porque inclusive tem um feriado, é a conjuração mineira, também chamada durante muito tempo de inconfidência mineira. Por que inconfidência? Inconfidência vem de não confidente, ou seja, aquele que você não tem confiança. Isso era um termo português, Então, os mineiros não eram confiáveis em relação a quem? A coroa portuguesa. Então, por isso que nós preferimos o termo conjuração do que inconfidência. Nós não somos portugueses. Bom, eu sou meio, mas não somos os portugueses do século XVIII. Muito bem? Bom, então o que acontecia? O Brasil já estava no finalzinho do ciclo do ouro, as jazidas já estavam prestes a se esgotar e a coroa portuguesa havia instituído um imposto cruel chamado derrama. O que era derrama? Os mineiros tinham que pagar por ano uma taxa de 100 arrobas de ouro. O que viria a ser arroba? Arroba é uma medida de peso que não é para ser usada para gente. Arroba se pesa boi, se pesa ouro, se pesa objetos, Pessoas se pesam ou em libras nos países de padrão inglês ou em quilogramas, em países de padrão latino, Arroba não é usado para pesar gente, só um idiota faria isso, Bom, então teríamos que pesar 100 arrobas de ouro por ano e pagar. Vamos parar de briga os dois. Vai pra lá. Esses bichos estão pensando o quê, Bom, então os mineiros tinham que coletar durante um ano 100 arrobas de ouro para pagar a coroa portuguesa, nessa derrama. Um problema que foi se tornando cada vez mais difícil à medida que as jazidas estavam se esgotando. O que aconteceu então? Os mineiros começaram a conspirar contra a coroa portuguesa. Por quê? Porque chegou uma hora que os mineiros já estavam só devendo, não tinha ouro para pagar mais. Então, na data da derrama, a coroa portuguesa completava os impostos com o quê? Bens pessoais dos mineiros. De todos os tipos, Desde talheres aos escravos que infelizmente eram considerados objetos,
riquezas, né? Talheres, toalha de mesa, a mesa, copo, tudo, qualquer coisa seria tomada pela coroa portuguesa para pagar os impostos. Muito bem. Então, os mineiros começaram a conspirar querendo o cancelamento da derrama e perdão das dívidas com o governo português, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, criação de uma universidade em Minas Gerais, autorização para instalação e funcionamento de manufaturas, ou seja, o Brasil ele era colônia, então ele não tinha direito de ter manufaturas, tá? Só a metrópole tinha. E a instalação de um governo de caráter republicano na região. O Tiradentes, nós já vamos falar dele, ele é considerado um herói nacional, mas na verdade a Conjuração Mineira se restringia a Minas Gerais mesmo, uai. Por quê? Porque a Conjuração Mineira não pretendia libertar o Brasil, porque a ideia de Brasil não existia. O Brasil ele era um amontoado de colônias portuguesas, colônia de São Paulo, colônia de Minas Gerais, colônia da Bahia, colônia de Pernambuco. Não tinha uma unidade Brasil. No papel era Brasil, mas na prática eram várias colônias portuguesas espalhadas pela América do Sul. Então, o herói Tiradentes é só um mito construído, a gente já fala disso, né? Então, o que vai acontecer? Os mineiros combinaram de no dia da derrama fazer a revolta, mas teve lá um traidor. Quem era esse traidor? Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, em troca de ter suas dívidas perdoadas, ele traiu o movimento, traidor do movimento. Então, os conjurados foram presos. Só que esses mineiros, eles eram pessoas importantes, eles eram pessoas influentes na sociedade de Minas Gerais e tinham boas relações com a colônia. Então, o único que foi preso e executado com a pena de morte foi o Alferes. Alferes é uma patente baixa do exército português. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele também era dentista. O tratamento dentário da época se resumia a: doeu o dente? Arranca. O Tiradentes ele tinha muitas profissões, isso era algo comum no Brasil colônia, tá? Alguém que tivesse habilidade manual poderia ser dentista, também sapateiro, também um cara que construía cerca, um pedreiro, um engenheiro, várias coisas, várias profissões, né? Então, o Tiradentes ele tinha várias profissões, mas a patente dele no exército português era de alferes. E aí é que tá. Tem duas versões para a morte dele. Uma que eu sempre ouvi a vida inteira, que o Joaquim José da Silva Xavier não era rico, por isso era o único pobre, por isso que ele foi executado. E mais recentemente, eu ouvi uma outra versão, li, na verdade, que o Tiradentes também era rico, só que ele era o mais entusiasmado com as ideias republicanas e com a independência de Minas Gerais, né? Então, o Tiradentes foi o único morto por isso, o único executado. Ele foi enforcado, depois esquartejado, ou seja, seu corpo foi picado em vários pedaços e enviado para diversos locais importantes da colônia. Ficava lá aquela carne podre, cheia de verme, para servir de exemplo. A coroa portuguesa fazia muito disso, né? É aquela coisa que até pergunta, que a gente se questiona, se a pena de morte resolvesse problema de violência, o Brasil seria o paraíso, porque sempre se praticou muito a pena de morte aqui no Brasil. Geralmente por parte do Estado, mesmo quando a pena de morte se tornou ilegal. Atualmente a pena de morte não é legal no Brasil. E se comete, né? Mas enfim, então o Tiradentes ele foi uma figura muito pequena na história do Brasil até chegar à República. A República queria criar heróis nacionais, porque era uma república de caráter positivista, que acreditava nos grandes pensadores, nos grandes heróis, nos grandes cientistas, e o Brasil não tinha. Então a ideia foi pegar
o Tiradentes, uma figura muito pequena na nossa história, e transformá-lo num herói nacional. Tanto que o Tiradentes ele foi retratado muito depois da sua morte, 150 anos depois da sua morte, com cabelos compridos e barba comprida, com a imagem que se imagina muito que seja a de Jesus. Tem imagens do Tiradentes que a gente olha e vê Jesus. Se a gente não soubesse que era o Tiradentes, era o Jesus. E o Joaquim Silvério dos Reis, a ele coube o papel de Judas, né? Porque ele traiu. Então, o Tiradentes foi um herói que morreu pela pátria, mas na verdade era uma revolta bem pequena ali nas Minas Gerais e que por traição não foi longe. Falando de revolta e falando de traição, a gente vai ver também a Conjuração Mineira. Mas antes, um pouquinho, o Barroco. Barroco foi um estilo que surgiu na Europa, né? Cheio de curvas, muito rebuscado, cada detalhe é muito detalhado. Eu particularmente eu sou fã do período, fã do Barroco, tá? Esse tipo de concepção foi trazida para as artes, para as esculturas, para a música, artes plásticas, enfim, né? Então, literatura. O Barroco no Brasil ele é representado de forma excepcional pelo Aleijadinho, o Antônio... Vamos voltar, esqueci o nome dele, é Antônio Lisboa, isso mesmo, né? Vamos lá, Antônio Francisco Lisboa, né? Deu um branco, foi mal. Voltando, então Aleijadinho foi um mulato que tinha deformidades nas mãos e nos pés, e mesmo assim ele fez obras maravilhosas, né? Bem expressivas, típicas do Barroco. E um outro artista da época, Manuel da Costa Ataíde, tá bom? Ambos usavam muito a temática religiosa, só que o Aleijadinho aproveitava a sua temática religiosa e fazia também críticas ao absolutismo português, tá? Conjuração Baiana, agora sim. Conjuração Baiana também é chamada de Conjuração dos Alfaiates. Alfaiate é aquele que faz roupa sob medida, tá? O que aconteceu? Como Salvador deixou de ser a capital do Brasil, ficou apenas sendo a capital da província da Bahia, a cidade foi praticamente abandonada pelo governo português. Não havia mais investimentos para Salvador. E as pessoas eram obrigadas a obedecer ao autoritarismo português e tinham graves problemas para se alimentar. Por quê? Porque os comerciantes portugueses que dominavam o comércio de Salvador vendiam produtos caríssimos e de péssima qualidade. Se alguém quer ver um pouquinho sobre os comerciantes portugueses, não de Salvador, mas do Rio, leiam o livro Cortiço, João Romão lá, Picareta. Vende tudo caro, tudo adulterado. Então, essa falta de investimento no Nordeste, principalmente em Salvador, trouxe pobreza. Que mais? O açúcar do Nordeste teve uma derrocada em razão do açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, que era um açúcar melhor e mais barato. Então o Nordeste estava com miséria, estava abandonado pelo governo português. Salvador era uma cidade que as pessoas passavam fome, era uma cidade de uma enorme, como é até hoje, população negra e parda. Naquela época, muitos deles eram libertos, não eram mais escravizados, mas sofriam muito preconceito. Então, o que vai acontecer? As pessoas começam a se apropriar das ideias francesas, né, das ideias iluministas liberais, e começam um movimento para se separar de Portugal. Bahia separada de Portugal, né? Então as ideias eram principalmente, esse é um ponto que difere a Conjuração Mineira da Conjuração Baiana. Os baianos queriam declaradamente o fim da escravidão, tá? Principalmente por quê? Porque Salvador e a Bahia em si é um estado, era uma província, hoje um estado com uma enorme presença negra e parda. Então, decretar o fim da escravidão era a primeira coisa. Proclamar a República Baiense. Deem uma olhadinha aí na bandeira da República Baiense, né? Essas cores ainda são usadas na atual bandeira da Bahia. Bahia. O
Que mais? E poder comercializar com outros países sem intromissão da coroa portuguesa. O movimento de Minas Gerais era um movimento elitista. Já o movimento baiano era um movimento abrangente, que tinha gente intelectual, que tinha pessoas das classes mais altas, mas o elemento popular era muito mais forte. Por isso, quando houve a traição e os líderes da Conjuração Baiana foram presos, a maioria deles morreu. A maioria deles foi enforcado publicamente. Muitos deles condenados em praça pública para servir de exemplo. Então você vê a diferença. Uma conjuração, a mineira, era de elite, só o Tiradentes morreu. A conjuração baiana era popular, muita gente morreu. No Brasil sempre se fez distinção entre pobres e ricos. Muito bem? Então é isso, galerinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu respondo. E não se esqueçam de responder o nosso questionário com 5 perguntinhas. Tá bom? Um beijo, galera! Uou!